Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã. Gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, compartilhe, deixe seu like e também o seu comentário. Estamos então na terceira trombeta. Estamos fazendo vídeos curtos então para que os irmãos consigam ir até o final e que haja um melhor entendimento do que significa então cada trombeta. São 7 trombetas, estamos agora então na terceira trombeta e vamos ler então em Apocalipse 8, verso 10 e 11, para que nós venhamos a entender o que significa então essa terceira trombeta e o que vai acontecer no momento que o anjo tocar essa trombeta. Lembrando os irmãos que isso não aconteceu, mas irá acontecer, vai acontecer isso aqui. Porque está escrito na Bíblia e eu creio que tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Então, para que nós não venhamos a passar por isso, devemos então a ser um seguidor de Jesus. Amém? Então vamos ler então Apocalipse 8, verso 10 e 11. No verso 10 diz assim: Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terra, a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é amargura. A terça parte das águas se tornou amarga e por isso muitas pessoas morreram ao beber daquelas águas. Presta atenção então, irmãos, que no momento então que essa estrela ela cai sobre as águas, que seria sobre as fontes e águas doces. Essas águas doces elas se tornam águas amargas e o momento que essa pessoa tomar dessa água, então ela morrerá. Então a grande estrela ardendo como uma tocha, ela caiu então do céu. Então essa tocha, essa estrela ardendo como tocha na Bíblia, ela significa então um anjo, um anjo grande, que caiu, ou um líder, ou seja, a queda de alguém ou algo poderoso, influente, alguém influente que vai cair, um líder que vai cair nesse período, mas que esse líder, ele trazia então a luz, ele fazia então coisas boas para as pessoas, mas no momento aqui ele cai, então ele cai porque ele se corrompeu. Então isso pode ser então um líder, um grande líder, alguém que está fazendo coisas boas por aí. Então essa estrela ela cai, ele se corrompe, então ele para então de ajudar as pessoas porque ele se corrompeu. Assim como Lúcifer. Então nós temos o exemplo na Bíblia do Lúcifer. Quem era Lúcifer? Ele era um anjo de luz, um anjo muito importante, Então ele traiu a Deus, ele se corrompeu, ele achou então que ele era maior ou melhor do que Deus, e ali então ele se corrompeu e ele se tornou então uma estrela caída, porque ele foi expulso do céu e tornando então o próprio Satanás. Esse Satanás que vocês ouvem falar, então ele era um anjo de luz, um anjo que foi expulso do céu. Então esse líder, ele pode ser da mesma forma como aconteceu com Lúcifer, com um anjo caído que foi expulso do céu. Então Lúcifer era um anjo de luz, ou uma estrela que caiu do céu. Então, ou um sistema que se desviou então da verdade divina. Então, um sistema que vai se corromper então, e aqui diz então, e caiu sobre os rios e fontes e águas. Então essa estrela, ela caiu sobre os rios, sobre as fontes e sobre as águas doces. Na Bíblia, então, isso representa, então, a palavra de Deus.
representa a verdade. Não, então a vida espiritual. Então isso representa então a palavra de Deus e a verdade, né, e a vida espiritual. Então quando essa estrela então caída afeta então as fontes de águas, significando então a corrupção espiritual e a contaminação da verdade. Como há pouco tempo, então, teve pessoas então querendo mudar algumas palavras da Bíblia. Mudando então essas palavras, a Bíblia ela será corrompida, ela será uma palavra enganosa. Então, essa estrela, ela pode significar um líder, né, caindo, um líder que ajudava as pessoas, ela pode significar então uma vida espiritual, pode significar a palavra de Deus sendo corrompida e contaminada. Então, a verdade pura de Deus, né? O nome, né, da estrela é a amargura. Então, essa estrela que ela cai nos rios, nas fontes, nas águas, ela se chama amargura. Então, na Bíblia, nós encontramos uma planta chamada absinto. E essa absinto, ela é uma planta extremamente amarga e tóxica, que a Bíblia menciona como absinto. Então vejamos que essa estrela, ela cai sobre os rios, sobre as fontes e sobre as águas. E essas águas, ela se torna amarga, ela se torna tóxica, ela se torna envenenada, ela fica envenenada. E o momento que as pessoas, a própria Bíblia diz que o momento que as pessoas elas viessem a tomar essa água, elas seriam envenenadas e morreriam. Então, essa planta, essa estrela, né, chamada amargura. Então, ela é um absinto, mais conhecido como absinto. Ela é tóxica, né, que a Bíblia ela menciona absinto sendo como dando exemplo, né, de falsidade, de castigo espiritual, né? Então essa estrela ela será então representando o castigo espiritual de Deus contra a humanidade, atingindo então a terça parte então da humanidade, né? Atingindo a terça parte das águas doces, tornando então essas águas amargas, né? Ou seja, essa estrela trouxe uma doutrina amarga. Ela pode também trazer uma doutrina amarga e também distorcendo o Evangelho. Distorcendo o Evangelho, conforme eu falei há pouco tempo, como houve pessoas que teve a ideia de mudar alguns trechos da Bíblia, distorcendo então a palavra de Deus, né? Então, e envenenando então a área espiritual, né? Então, a espiritualidade das pessoas ela se tornará então, ficará então em perigo. E as consequências disso é a morte espiritual, né? Então, o momento que as pessoas, os irmãos, eles se desanimarem, a desistir, não acreditarem mais na palavra de Deus, haverá então morte espiritual. Então essa pessoa perderá então, né, a salvação eterna, né? Então sendo enganado então e se afastando de Deus. Essas pessoas serão enganadas e então elas se afastarão então da presença de Deus, abandonando a sua fé genuína, que é Jesus Cristo, que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Então essa estrela que ela vai cair então em rios e fontes e águas, ela tornará então essas águas amargas. Ela pode simbolizar então um líder, um grande líder que cairá, né? E no momento que esse líder cairá, ele pode então prejudicar muitas pessoas, porque esse líder ele vai se corromper. Ele pode significar então a palavra de Deus que foi distorcida, a própria Bíblia sendo distorcida e desanimando então a muitos, né? E essas pessoas então virão
a se desviar do caminho de Jesus, se desviar da própria palavra de Deus, que é uma palavra, né, de fé genuína. Então nós devemos então observar o que vem acontecendo, nós devemos então manter a nossa fé, nós devemos então conhecer a Bíblia Sagrada para que nós não venhamos a cair em mentira, né, em falsas profecias. Não devemos acreditar quando alguém vem nos falar da Bíblia, sendo que nós não conhecemos a Bíblia. Por isso que nós devemos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para que nós venhamos a ter o entendimento e conhecimento dela, para que nós não sejamos então enganados nesse período. Aliás, nos dias de hoje já existe muitas pessoas tentando distorcer então a palavra de Deus com palavras bonitas, pregando então muita prosperidade, né? Então nós devemos vigiar quanto a isso. O que nós não podemos fazer é perder, né, a salvação. Nós devemos então seguir então os caminhos de Jesus Cristo, os caminhos de Jesus que nos leva à salvação eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em breve estarei gravando então a 4ª trombeta. Então que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém.